Oi, gente, tudo bem? Estamos nós aqui no EGDcast, mais um canal, né? Mais uma edição do Podcastro, né? Nessa presença, eu tô inebriada, tá? A gagueira hoje tá assim porque eu tô inebriada com as surpresas de Deus, que não era nem para eu ficar desse jeito, porque Deus nos surpreende todos os dias, né? O simples fato de acordarmos respirando, enxergando as coisas que Ele fez, eu estou falando e eu estou arrepiando. Eu espero que essa emoção que eu estou sentindo possa chegar até vocês. Homens, mulheres, crianças, idosos, gêneros, né? Religiosos, não religiosos, que os assuntos que são ditos aqui por nós no Podcastro ou no EGDcast são trazidos de todas as situações ou as questões possíveis. E hoje nós estamos aqui a título de conscientização do Fevereiro Roxo. Eu não sei falar para vocês se o Fevereiro Roxo é nacional ou internacional. Daqui a pouco uma especialista vai falar para vocês. Mas assim, nós viemos aqui com o Fevereiro Roxo, as unhas roxas estão aqui em homenagem ao Fevereiro Roxo, que é para conscientização de 3 tipos de doença: Alzheimer, lúpus, se eu estiver errada vocês me corrijam, Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Mas hoje, em especial, nós vamos falar sobre Alzheimer. E ninguém menos ou ninguém mais especial, a gente trouxe hoje cada uma vai falar de si, tá? 3 pessoas que eu conheci por acaso, que eu não acredito no acaso, eu não acredito em coincidência, eu acredito na providência de Deus, né? Estão aqui hoje. Uma por indicação da Natália Ponce, que é minha vida, minha filhota, né? Que reza terço comigo. Que é a Patrícia Panão. Patrícia, seja bem-vinda. Se apresente, por favor. Então, eu sou Patrícia, sou enfermeira. Eu sou enfermeira há quase 30 anos. Eu tenho uma casa de repouso para idosos, chamada Instituição de Longa Permanência, né? Chama-se Recanto Feliz, é um residencial. Esse ano, em novembro, ela faz 20 anos. E eu posso contar um pouquinho da minha história? Pode, daqui um minutinho, tá. Só vamos apresentar as meninas primeiro. Tá todo mundo curioso para saber, Patrícia. Tá bom. Eu acho que a Patrícia vai ter que voltar, gente. E temos aqui hoje uma queridíssima, que o rostinho dela também me é muito familiar e o abraço dela é gostoso. Ela chama Tatiana Fava. Isso. E quem me apresentou também é do meu terço, é do meu grupo que a gente se reúne há acho que uns 20 anos, o grupo das amadas, a Suleima Rita. Tati, fala um pouco de você, se apresenta, aí depois a gente vai, né? Vamos lá. Eu sou Tatiana Fava, né, mais conhecida, e eu sou advogada, mas atualmente eu não estou atuando. Durante um bom tempo eu fui fazendo assessoria e uns 2 anos eu optei por estar mais em casa para estar ajudando meus pais, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho. Meu pai, ele tem demência, então foi um tempo, eu fico até emocionada, para eu estar com eles. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada de verdade. Estou muito feliz por você estar aqui hoje. A terceira advogada e uma pessoa muito especial para mim, que eu tenho uma história muito linda com o pai dela, uma história de Deus, eu acho que eu fiz catequese com ele, né? Uma pessoa muito querida para mim. E Deus, nesse EGDcast, ele providenciou a Daniela Iegros.
para estar aqui hoje conosco. Quem trouxe a Dani hoje para nós foi o Espírito Santo por meio da Tatiana Fava. Então, Dani, fala um pouquinho de você, né? Quem é você, sobre você, e aí depois a gente vai, na nossa conversa, a gente vai falar mais aqui sobre nós todos. Esse podcast vai ser pequeno, gente. Eu sou advogada, como você já me apresentou, né? Eu escrevi o livro a respeito do Alzheimer, porque eu vivenciei isso com meu pai, então eu escrevi por meio de memórias. Então, eu me intitulo advogada e escritora, sim, com muito orgulho. Com certeza. Né? Porque eu escrevi uma história de amor. E eu acho que escrever sobre amor e falar para o próximo a respeito de amor, de doação, você se conecta com Deus e é muito, muito especial. E é isso. Uma doação, né? Obrigada, viu? Prazer. Muito obrigada por estar aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Então é isso, gente. Ainda bem que não tem 4 advogadas, porque senão já ia falar que era quadrilha ou banda, né? Ah, piadinha chata. Bom, enfim, só para quebrar o gelo, para a gente parar de chorar um pouquinho, né? Então aqui, vamos voltar. Viemos hoje falar sobre o Fevereiro Roxo, voltado hoje especificamente para o Alzheimer, né? Que mais especificamente, ou em sua maioria, em proporção, se dá em idosos. Para isso trouxemos a Patrícia Panão para falar sobre isso, que ela que tem eu falo lar, mas é uma residência, uma instituição de longa permanência para idosos. Nós vamos falar ILPI. Quando vocês ouvirem ILPI, vocês já vão saber que é Instituição de Longa Permanência para Idosos, ok? Patrícia Panão. Todas as informações nós vamos passar para vocês. Trouxemos a Tati Fava para falar também, né, da demência, que é um assunto ligado ao Alzheimer. Dani Egros, Daniela, né? Pode ser Dani. Vamos falar Dani? Mais fácil. Fica mais, sabe por quê? Seu pai é tão íntimo, amoroso né? para mim. Então, assim, Dani Egros, né? E para falar sobre o Alzheimer e do livro dela também. Falar nisso, você já comprou esse livro? Você já adquiriu esse livro? Corre e já pergunta como é que faz, já fica ligado, presta atenção, vai nas redes sociais, se inscreva no canal, né? Dá a sua curtida, mande para as pessoas que você conhece, porque esse é um tema que ele não deveria ser falado só agora em fevereiro ou só em novembro e setembro. Por quê? Porque ele é um tema que acontece todos os dias no cotidiano de todas as pessoas. Milhares de famílias passam por isso e não sabem. Vão descobrir isso no decorrer da situação e quando descobre pode ser que isso seja tarde. Quando o diagnóstico verdadeiro chega, pode ser que isso... Tarde que eu quero dizer assim. Você pode retardar um pouquinho isso e conseguir viver com mais qualidade de vida com a pessoa que você ama. Às vezes ele derruba um copo d'água, às vezes ele deita na rede com uma água, e você vai, meu pai está virando criança de novo. Então são coisas que ele vai fazer que você vai, né, detectar, mas eu vou deixar para os profissionais falar, porque se vocês não me frearem, eu não paro de falar, né? Vamos começar com a Dani, para a Dani falar um pouquinho aqui, né, que ela viveu com o pai dela, como começou, o que é o Alzheimer, como vocês descobriram, como foi viver com ele nesse período, quantos irmãos você tem, se você é casada, se você tem filhos, né? A sua atividade profissional, como você levou isso em casa, né? Eu sou casada com o Kleber, eu tenho 2 filhos, Matheus e o Tiago, hoje com 16 e 12 anos. Sou advogada e na época eu estava bem mais atuante, né? Só que eu sou a única filha próxima aos meus pais, na época que começou a se desenvolver o Alzheimer. Meu irmão tinha recém
falecido, né? Mas a gente percebeu, principalmente eu, por ser a filha mais próxima, que aqueles esquecimentos estavam ficando cada vez mais frequentes, isso, e mais significativos, né? Eu costumo falar uma coisa que o doutor Anderson, que era o neurologista, isso, que cuidava do meu pai, ele dizia: Alzheimer não é o esquecimento, o Alzheimer é você esquecer o que você vai fazer daquele objeto. Então, não é você esquecer a chave, mas você esquecer para que serve aquela chave, né? Então, o meu pai, ele começou a desenvolver dessa forma. Primeiro foi porque ele teve um problema financeiro grave e ele era gerente de banco e isso daí mexeu muito com ele, né? Ele sofreu uma fraude financeira. E, posteriormente, que ficou mais evidente ainda, após o falecimento do meu irmão, que era o filho mais velho, filho homem, né? Que muito se identificava com ele. Então, ficou mais proeminente a doença. Só que meu pai, ele sempre foi uma pessoa que sempre cuidou da saúde física e mental dele, né? Ele fazia atividades físicas, né? Sempre muito estudioso, conhecia línguas, muito culto, e ele começou ele mesmo espiritualizado, né, espiritualizado, muito na Igreja Católica, muito atuante, né, na Igreja Católica. Isso também influenciou, porque ele viu que ele estava esquecendo palestras, ele era palestrante, e aí ele começava a falar e ele esquecia as coisas que ele costumeiramente falava e dava, né, palestras para todo mundo. E ele, sem eu e minha mãe sabermos, né? Esqueci de falar que eu tenho uma irmã que é médica, só que mora em Sorriso. São quantos irmãos mesmo? Nós somos três. Né? Isso. Meu irmão faleceu, aí ficou eu e a minha irmã. Ah, ele faleceu antes, verdade. Meu irmão faleceu em 2009. E aí ele mesmo procurou, sem a gente saber, um médico, um neurologista. E só ficamos sabendo porque o médico ele precisa saber da rotina do paciente para poder, da família, né, a rotina dele para poder fechar o diagnóstico e tudo mais, fazer o acompanhamento mais correto. E aí foi quando eu e minha mãe fomos chamadas para ir até o consultório médico e o médico nos explicou o que estava acontecendo, né? Meu pai passou um processo de 3 a 4 neurologistas para se fechar o diagnóstico. O diagnóstico não é fácil, realmente. Ele tem que ser estudado, analisado. Criterioso, né? Isso, bem criterioso até se fechar o diagnóstico. O diagnóstico foi fechado em 2012. E quando que começou, assim, vocês começaram a perceber mais nitidamente. Tem situações que eu até citei nesse livro que eu escrevi. Por exemplo, meu pai acordava e fazia o café matinal dele. Então, era aquela coisa bem saudável, né? Ele colocava uma aveia, ele colocava os shakes dele, né? E ele começou a misturar e pegou um picolé da geladeira e jogou com palito e tudo. Sabe aquela coisa despretensiosa? Vai fazer um café e não abaixa, não levanta, quer dizer, colocou em cima, assim, começou a pegar fogo. Ele começou a dirigir muito desatento, foi quando eu fiquei muito preocupada, porque o Alzheimer, ele realmente, a pessoa perde a noção totalmente do perigo, e ali na Getúlio Vargas, ele dirigindo, atropelou um motociclista. E isso daí me assustou muito, porque assim, e eu falava para minha mãe, não, olha, mas eu acho que até por uma questão de defesa da minha mãe, ela não queria admitir o que estava acontecendo com o marido dela, né, com meu pai. Isso no ano de? Isso aí tudo ocorrendo em 2012, 2011. Tá. É tudo mais bem ou menos. Depoisinho depois da morte do seu irmão, né? Bem depoisinho. Isso, Porque, como eu falei, as questões do esquecimento,
às vezes está associada a tantas coisas, a gente mesmo no nosso dia a dia, os estresses, né, que nós passamos. Então, muita gente associou na época a morte do meu irmão como uma falha de memória natural, né? Meu pai tinha 62 anos, é novo. Depois, meu pai fazendo esse acompanhamento e fechando o diagnóstico, eu já, assim, sempre gostei da área da medicina, apesar de não ser médica, mas eu sempre gostei e fico estudando a respeito disso. E eu cheguei até o Alzheimer. Antes mesmo de fechar, eu falava, gente, mas se encaixa certinho. E tudo que eu lia ali fechava. E eu vou te interromper um minutinho. Eu também sou advogada, a Tati também é advogada. A parte da enfermeira, ela já está nessa área. Tá, antes de fazer direito, eu fiz nutrição 3 anos, não concluí. Bem, enfim. Mas você consegue perceber que no nosso curso a gente tem muito do ouvir. Então, assim, eu não sei se isso tem a ver com cura, eu não sei se isso tem a ver com psicologia, eu não sei se isso tem a ver com medicina de audição, ou se a gente, porque nós somos, assim, espiritualizadas, né? Eu falo, né? Quando a gente tem muito Deus, a gente tem essa parte espiritual, né, aguçada. E eu vejo meus colegas atendendo tão rápido, eu não consigo atender um cliente, eu falo paciente, um cliente com menos de 2, 3 horas. Juro, eu demoro. Então, assim, e todos os meus clientes viram meus amigos. Então, aí eu vou ouvindo você falando assim, sou curiosa, não sei o quê, eu já estava lá, eu já estava diagnosticando. Eu tenho isso, eu sou com chá. Eu sou. Meu marido, você é bruxinha. Ele fala que eu sou uma bruxinha. Tudo meu é chá, sabe? Mas eu acho que um chá feito com carinho, com fé, né? Um chá de erva doce, com carinho, levanta você, né? Então é mais ou menos por aí, assim. Eu penso assim que a advocacia, ela tem muito disso. Esse dom de ouvir do advogado. Se a gente prestasse bem atenção, não pensasse só na grana, né, só no resultado final do processo, se a gente ouvisse, porque não é só a briga ali, o processo ele envolve muita coisa, né? Mas é mais ou menos, eu só queria fazer esse link aí, porque eu fico, a hora que você foi falando isso, eu fui me vendo ali fui ficando assim muito preocupada, né, com essa situação, e depois que fechou o diagnóstico, você fica preocupado com o amanhã, que nunca mais vai ser o mesmo. Depois que fecha o diagnóstico, é a realidade, né, vai mudar totalmente a sua vida, e foi mudando. A princípio, minha mãe era cuidadora familiar única, né, porque ela mais próxima ali, eu com um bebezinho, meu filho era muito pequeno, e aí depois eu tive outro filho também, então eram 2 crianças, então para mim era difícil, né? Então ela que fica mais próxima ali, e depois eu assumi e comecei a ajudá-la também, porque eu vi que ela estava muito estressada, cansada, porque é uma sobrecarga imensa, né? Que meu pai era aquele tipo de marido que ele adivinhava o que a mulher queria, sabe? Ele, fantástico, assim, não é porque é meu pai, não, mas uma pessoa, assim, um exemplar único, eu falo que ele não existe. Então, ela se sentiu muito isolada, muito perdida no tempo, né? Ele era o líder da casa. Ele era o líder, ele era a base fundamental, e ela precisou ser forte, e precisou seguir. Então, fizemos eu e meu marido principalmente, porque, como eu falei, minha irmã não mora aqui, então a gente foi a base de tudo, a parte financeira, cuidando, eu falo assim, uma das fases mais tristes é você fazer a curatela do seu pai, né? Minha mãe foi a curadora dele, porque ele não tinha mais condições, ir no juiz para falar que seu pai tem demência, que seu pai não reconhece mais as coisas, que seu pai não se lembra mais de você, mas uma pessoa ele nunca esqueceu. Adivinha quem, né?
Minha mãe, ele esquecia de todo mundo, ele não se lembrava mais já com o andar da doença, mas a minha mãe ele não esquecia. É um amor, é o amor da vida dele, é muito lindo a história deles, por isso que eu quis contar. Então a história do livro surgiu dessa forma, né? Eu comecei a fazer memórias do meu pai, uma forma de desabafar, uma forma de contar para mim. E aí, vez ou outra, eu escrevia no Facebook na época, né? Que era mais em voga, hoje em dia é Instagram. E eu colocava as memórias ali, contando a respeito dele, todo mundo se emocionava. Umas pessoas, eu tenho um parente assim, eu tenho uma pessoa assim. Daniela, como que vocês estão fazendo? Qual que é a evolução? Porque a evolução da doença é terrível. Meu pai, ele tinha uma reserva de saúde, né? Porque como ele se cuidava. Mas mesmo assim, os médicos falam, quanto mais novo, mais devastador é. A partir dos 80, né? Que já está ligado realmente à idade e tudo mais, às vezes eles ficam muitos anos com Alzheimer. Que é o mais comum, né? Assim, Agora, quando o mais se é mais aceitável. novo, é muito agressivo. Meu pai, em 5 anos, ele faleceu. Depois, em 2012, foi diagnosticado, fechou o diagnóstico, e em 2017 ele morreu. Entendeu? Então, foi assim uma crescente. Cada vez mais a doença, eu falava assim, todo dia eu perdia meu pai um pouquinho mais. Todos os dias, cada dia. Cada dia. Eu ouvi você dizer que ele passou... Se ele era um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, ele foi um catequista maravilhoso, gente. Tem uma história maravilhosa com ele, né? Imagina que vô que ele não foi, né? Eu fico pensando, né? Que vô que ele não deve ter sido. Você disse que ele passou 107 dias na UTI. Uhum. Isso já foi bem pertinho assim dele falecer, não? É que quando você está, na época que ele está acamado, né? Quando a pessoa fica acamada, ela tem reiteradas infecções urinárias. Então, ele teve várias, mesmo com todo o cuidado, mesmo com todo, né? Porque ele tinha as cuidadoras e tinha as pessoas da enfermagem, mas ele tinha uma bactéria muito resistente, ele ia e voltava sempre para a UTI. E essa época que ele ficou 107 dias, quando ele voltou, foi a fase pior dele, né? Foi a fase final. Meu pai passou por todas as fases do Alzheimer, todas, desde, assim, bem visível. O problema é que muitos que têm Alzheimer, eles esquecem e começam a falar coisas que você não entende. O meu pai, ele foi perdendo a fala. Meu pai não falava. Então, nós conhecemos a doutora Gabriela, que é uma fonoaudióloga, e ela é especialista na área mesmo de demências, né? E ela fez todo o trabalho de terapia ocupacional e desenvolvimento. É incrível, meu pai voltou a falar naquela época. Um período curto, mas pelo menos, sabe aquela coisa de eu ouvir a voz do meu pai de novo, né? Então, é muito... Dá importância a uma coisa que a gente tem todos os dias, Pátia. É verdade. Né? A gente faz isso todo dia, a gente acorda e a gente abre a boca para quê? Para reclamar. Nunca agradeci porque eu falo demais, gente. Olha aí, ó, mais uma coisa para eu agradecer. Todo dia de manhã eu faço uma listinha de 10 coisas. Eu agradeço por 10 coisas e mando vibração positiva para 3 pessoas que não gostam de mim, que eu imagino, né? Aí tá vendo? A gente aprende, né? Eu agradeço por 10 coisas positivas e eu penso assim, 3 pessoas que não gostam de mim. E eu emano energia positiva para essas pessoas. Que tudo que a gente manda pro outro volta pra gente em dobro, né? Então, se você não gosta de mim, é um problema seu com Deus, né? Mas eu devolvo energia positiva, né? Eu acho que isso melhorou muito a minha vida. Sim, a gente está sempre agradecido.
E aí eu comecei... Falar isso, ó, vou agradecer pela minha, por pela falar, sua voz, por o dom ouvir da a minha... voz, muito. Só quando a gente perde que a gente... Por quê, né? Então vamos agradecer antes de perdê-las. E aí eu comecei a fazer essas memórias, né, a respeito do meu pai, e aí meu marido me inspirou. Falou assim, Daniela, por que você não escreve um livro? Ele deve ser um cara bem legal, hein, Dani? Ele é porque fantástico, graças você a Deus. cuidou do pai, né? Aí você tem os filhos, tem a escola, vida profissional. Então ele deve ser um parceirão. Parceiro, Parabéns graças a aí Deus. por Obrigada. esse companheirão que você tem aí, Obrigada, né? é um presente. É um filho, né? Foi um filho para eles. Tá sendo para minha mãe ainda. Falo, olha, É que o sensacional. apoio, né? Se você não Você tem o precisa apoio ter esse do apoio. seu marido ali, é difícil também. E aí, no caso, e assim, eu como amiga dela, posso garantir. Tati, é ganhar na loteria. É mais do que ganhar na loteria, hein? Porque dinheiro a gente trabalha e consegue. Mas o amor da vida da gente, o amor que eu quero. Quando eu falo amor, o amor é sofrimento também. Né? O amor é uma coisa, é uma via de mão dupla. Esse companheirismo, esse ter alguém do lado, segurando na sua mão e falar, não vou soltar, cara. É porque assim eu falo assim, é você se colocar no lugar do outro. Isso. E se fosse a O minha pai família, dele. como Isso. seria? Né? E eu falo assim, quando você tem esse apoio, e às vezes você não acha um marido compreensivo, que acha que, nossa, mas você agora vai só ficar na sua casa, você só vai fazer isso com seu pai. Casou, Eu gostaria, você eu gostaria desse final de semana estar fazendo isso, fazendo aquilo, e eu tenho que estar lá na casa dos seus pais. Então aí ou a mulher ou o homem que vivencia essa situação, é muito difícil ele pesar na balança. É o meu casamento, a minha família, meu pai ou minha mãe que está do... Então, quando você tem um parceiro que entende, você consegue ajudar quem está precisando. Não, usa aquele jargão bíblico, não sei se é jargão que fala. Ah, casou, larga seu pai, sua mãe, né? É isso, quer colocar, mas não é bem isso. Você Não é, as interpretações abandonar. não são assim, né? Não é abandonar. Não é o abandono. Você colocou, é muito bonito, é isso aí. Se colocar no lugar do outro, e se fosse, né? E aí eu comecei a escrever, né, o livro de forma despretensiosa, até encontrar o meu professor Flávio, que deu aula para mim na faculdade. Ele é da Academia Mato Grossense de Letras. E aí ele falou assim, vamos terminar esse livro? Né? Porque até então eu estava assim, tão... Tem um anjo, né? Para dar aquele empurrão, né? E eu estava ainda no sofrimento, né? Aquela questão do sofrimento. Meu pai, ele faleceu em novembro, dia 15 de novembro. Então, e eu encontrei com esse meu professor, eu estava em luto, né? E aí ele falou, termina esse livro, eu quero lançar, eu quero te ajudar. Vamos num lugar que a gente te ajudo, que ele é importante, né? E eu falei assim, sabe, eu quero escrever não só para homenagear o pai maravilhoso, que eu tenho muito orgulho, mas para ajudar as pessoas que passam por essa doença no seu seio familiar, porque não é fácil. Alzheimer não é só esquecimento, a família inteira adoece, é muito, muito devastador. Então, eu falei assim, vamos lançar. Então, eu lancei no ano seguinte, em 2018, né, com uma tiragem primeiro de 1.000, depois eu fiz mais outra tiragem e estou no projeto de fazendo, porque eu falo assim, falei até para você, né, que tem que parar para escrever, porque eu já comecei a escrever a continuação deste livro aqui, eu só tenho que finalizar. Vou finalizar, é um projeto, com certeza, né, que tem que ser... E agora tem nosso apoio. Finalizado. Obrigada. Tem que ser finalizado. Eu acho que é importante para a gente passar para o próximo que está passando, que eles não estão sozinhos. Porque esse que é o medo da gente, nossa, eu estou sozinho, e agora? O que eu faço, né? Dividir experiências. Exato. Eu falo muito, já falei para vocês, se vocês não me cortarem. Lembra do filme do Corrente do Bem? Como é o nome daquele ator mesmo?
Meu Deus, eu esqueci o nome dele, mas ele fala assim, que só a pessoa que passou pelo inferno e já conhece a porta de saída dele é que se preocupa com o outro e sabe a dor daquela escuridão e sabe onde está a porta e quer mostrar a porta para o outro não passar por aquela dor que ele passou. Eu preciso lembrar o nome dele, porque eu estou usando frase da pessoa, né, para eu poder citar depois. Mas é isso, né? Você passou pela dor, pela escuridão, solidão. Os amigos se afastam, amiga. Sim, com certeza. Os amigos se afastam. Amigos, né? Ficam os verdadeiros. Sim. Ficam os verdadeiros. Sim. E aí a vida vai te mostrando que os novos que vêm, eles são mais bem selecionados do que antigamente. Agora quando eu falo amigo, é amigo de verdade, não é só para tudo, né? Não é mais o colega Sim. que a gente tinha de monte. A gente fala, naquele ali é meu amigo mesmo. Não só o de festas, né? Né, Paty? Por sentimento. Esse entra na minha casa. E o que eu fiquei assim bastante feliz com a repercussão do livro na época e até hoje é a questão de ser referência. Referência é importante porque as pessoas começaram a me procurar do Brasil inteiro. Olha aí. Fiquei muito, muito grata por ajudar. As pessoas me ligavam, olha, acontecendo isso com a minha família, o que eu faço? O meu parente está assim, o meu pai está assim, a quem você recorreu? Qual médico você procurou? Qual tipo de tratamento que você procurou? Porque existem outras, né? Tem a técnica medicamentosa, tem a espiritual, tem pessoas que tratam com... eu já vi estudos a respeito da maconha. Então, tem várias drogas que podem ser utilizadas. Qual a referência de médicos aqui em Cuiabá? Porque alguns ficam agressivos, isso? Sim, tem uma fase de agressão muito... Eles não sentem dor, né? Sentem assim, fala dor. assim... Sentem a dor física, sim. Não, assim, dor física, não, mas a doença Alzheimer não é uma doença que causa dor. Ele sente dor física. Será que eu não estou conseguindo colocar, né? Eu entendi o que você quis dizer. Bom. Na verdade, eles... quem cuida sente mais dor emocional, emocional do que sim. o doente, né? É verdade. Ele não tem muita noção do que está acontecendo. Não tem nenhuma. Então, quem está cuidando é que está sentindo mais a dor ali dele, né? Sim. Porque assim, ó, por exemplo, a maconha, o cannabis, né? Uhum. Ele é usado, por exemplo, para as crianças com atipicidade do autismo, Sim. para diminuir a energia, para elas ficarem mais calminhas e tal. E diminuir dor nos tratamentos que pessoas com câncer, assim. Então, assim, o que eu vi do Alzheimer, Tati, eu tô falando isso, Dani, eu tô falando isso das coisas que eu li, não eu tô falando isso com propriedade nenhuma, é uma pergunta, sabe, assim, bem... Não, tranquilo. Uma curiosona que tá perguntando para você, né? Porque isso aí, tem muita gente que vai, né? Pode que ter essa curiosidade. E Paty também é enfermeira. A Tati também está aqui, que também tem um pai, né, com a demência. Assim, eles não sentem... O Alzheimer não dá dor. Entende? De sentimento. Você quer Na dizer, dor aquela coisa mesmo, assim. emocional. O câncer dói. Sim. O Alzheimer não dói. É que acho que causa Dói. outras doenças que vêm. Isso, causa outras doenças. É que, As na outras verdade, doenças assim, dão dor, o né? Alzheimer, ele tem... A pessoa, ela fica enrijecida, ela perde a mobilidade. Sim, aí o músculo dói. Dor muscular. Tanto que meu pai, na fase final, ele estava na posição de fetal. Meu Vai Deus. voltando. Você fica prostrado, né? Então, mesmo com todo o trabalho de fisioterapia que ia lá na casa da minha mãe, né? Na época foi como que fala quando a pessoa... Home care? Home care, isso, exatamente. Tinha um home care, então tinha todo um aparato lá de hospital, porque ele tinha traco, ele tinha gastrostomia, então fazia aquela alimentação enteral, então precisa realmente. A gente passou todas as fases mesmo, né? Então, mesmo eu sentia a dor, eu até saía de perto, porque eu via, ele gemia quando tentava virar o rosto dele, a mão dele, o braço, a perna, era
para fazer trocas de fraldas. Eles ficam muito né? rígidos, né? Muito rígidos, muito duras. Então, é mais ou menos isso. Esse tratamento do cannabis também é para a fase final, mas Entendi. existem estudos que é para a fase inicial. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu imaginar, olha, você vê, né? A gente vai. A noção é totalmente diferente, né? Vamos ler o livro da Tati, gente. Da Dani. E vamos fazer vamos pegar no pé dela para ela fazer essa segunda edição aí, que, né, muito interessante. Paty, fala alguma coisa lá do Recanto Feliz. Isso. Então, pegando um gancho no que ela estava falando, as famílias, ela estava falando da mãe, né, dela. Então, as famílias, elas são os doentes invisíveis, né? Quem está forte o tempo todo, né, para estar ali cuidando, administrando, não é só cuidando, administrando a equipe. Essa coisa do home care é muito bom dentro de casa, mas é o entra e sai de pessoas, invade sua privacidade. Né? Então, quando os idosos chegam para morar num residencial, numa instituição de longa permanência, numa casa de repouso, a principal reclamação das famílias é esse cansaço de muita gente dentro de casa. Você vai perdendo sua identidade. Exatamente. Você não tem tempo nem de tomar banho. Como é que eu vou tomar banho? Chegou o médico, ele quer falar comigo. Vai fazer um almoço, você tem toda uma equipe ali que você precisa alimentar, de cuidadores, da enfermagem, do home custo, care. né? É Exatamente, muito caro. O custo. Não é barato você adoecer. Um idoso, uma pessoa idosa doente não é barato. Fralda é caro, medicação é caro, você manter cuidadores em casa é caro, o convênio hospitalar é caro. Então, e nisso não tem ninguém para te dar um suporte. Quem vai me ajudar, né? Então aí surgem anjos na vida da gente, né? Pessoas que você nunca viu, de repente se aproxima, te ajuda muito espiritualmente, com palavras, fica ali um pouquinho para você de repente dar uma saída. Ter um tempo com a sua família, que a maioria dessas pessoas tem filhos, os filhos vão ficando de lado, o marido vai ficando de lado. Separações acontecem nesses momentos difíceis, porque o marido ou às vezes a esposa não quer ficar do lado ali, e nisso o casamento vai por água abaixo. Então a gente recebe clientes hoje em dia com todas essas queixas, casamentos terminando. Eu estou trazendo meu pai para morar aqui porque eu estou doente, meu relacionamento já está terminando, os meus filhos, eu não consigo cuidar dos meus filhos, né? Não tenho tempo mais, larguei o meu serviço, larguei minha profissão. Então, a gente recebe clientes do jeito que você falou, né? Recebe clientes também na fase inicial do Alzheimer, que eu acho que é uma das fases mais difíceis, porque a família não aceita. Vai precisar de fralda. Nossa, mas não, é só levar ele no banheiro. Mas não, a pessoa já não consegue mais ter noção e perde ali. Essa coisa da fralda é um choque para a família. A pessoa idosa não reconhece mais o filho chega lá, ele não sabe mais quem é. Aí às vezes a família fala assim: Patrícia, eu não sei se eu vou vir o que você acha? Eu venho todo dia, eu venho só final de semana? Eu falo assim: vem todo dia. Ele não sabe que você é filha dele, mas você sabe que ele é seu pai. Vem todo dia, isso vai te trazer muito conforto. Talvez não agora, mas daqui a um tempo. Então, assim, as demências, elas são muito tristes, mas o Alzheimer ainda é o pior. Essa é Patrícia Panão. Ela é a responsável pelo Recanto Feliz. É uma instituição de longa permanência para idosos. Para mim, uma pessoa muito especial, porque ela conviveu com a avó de uma irmãzona minha. Dona Maria. Né, a Dona Maria. Não sei se pode falar o nome dela, mas a minha irmã Tati. Vamos falar sobrenome. Outra Tati. E é curioso que a Dona Maria ela foi professora, ela foi diretora de escola. Gente, ela lia, ela lia jornal. Lia tudo. E sem óculos, quando né? ela chegou para morar com a gente, ela tinha 91 anos. Ela viveu até os 103 anos com a gente. Que benção. E ela era uma mulher muito inteligente, ela ia nos relatórios, ela corrigia os erros de português de todos os funcionários, dava dica: olha, menina, vai lá no dentista, arruma seu dente, menina, vê se emagrece, você tá gorda, né? Não tinha papas na língua, né?
E ela sempre pedia para ir ver a avó. Todo dia, final da tarde, o demente ele tem aquela fase que ele fica um pouquinho mais agitado, né? Que é o entardecer, isso, a síndrome do sol, o entardecer, para ele já fica um pouquinho mais agitado. E ela ficava agitada. Eu quero ir para casa da minha avó. E não tinha mais avó, né? Então, o que às vezes eu fazia, meu marido fazia? Colocava ela no carro, dava uma volta no quarteirão, chegamos. Ai, que bom, finalmente eu cheguei na casa da minha avó. E pronto, se Já resolvia. era suficiente. Se resolvia. Né? E aí teve uma coisa engraçada. Seu marido também. é médico. Meu marido é médico, meu marido, ele dá uma força muito grande para aqueles que não têm convênio, para aqueles que não conseguem mais ir até uma clínica, não tem medo de sair dali, não quer sair dali porque acha que vai acontecer alguma coisa com eles. Então, ele dá um suporte muito bom até o finalzinho da vida, né? Às vezes, uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes, a família é o nosso braço direito, então a família não, às vezes as pessoas têm uma ideia errada de casas de repouso, né? Acham os idosos estão jogados, mas não, a família é a nossa parceira. Um preconceito, exatamente, né, Paty? É um preconceito, né? Tem muito, mas eu acredito que nesses 20 anos que eu estou hoje, eu acho bem menos. E o que você acha disso, o Dani e Tati? O que vocês acham depois de ouvir o que a Patrícia falou aqui a respeito disso? Olha só o que eles fizeram. Eles colocaram a vozinha, a Dona Maria, dentro do carro, dava a volta no final da tarde. Gente, é diferenciado. Qual é a opinião de vocês que convivem? Você tem um pai com demência e a Dani, né, teve a experiência de ter o pai com Alzheimer. O que vocês dizem a respeito disso? Com a experiência de viver a situação. Então, eu vejo assim, o meu pai, né, ele tem a demência, que aí depois eu falo, mas assim, ele também passa um período, né, fora de casa, até por conta da minha mãe também, ela tem um tempo para ela, né? E o que a gente viu? Você cuida de quem cuida. Isso, e outra coisa que a gente Exatamente. percebeu muito, a necessidade de ir. Meu pai chegou a um ponto, uma coisa que ele nunca fazia, que era ficar de frente da televisão. Então, o que ele fazia durante o dia? Era levantar, ia para o quarto, do quarto para o sofá, do sofá para o banheiro e assim por diante. E a gente via que para ele não estava fazendo sentido nada, né, de estar vivendo ali. Aí a gente falou assim, nossa, eu já tinha conhecimento de muitas pessoas que melhoravam. Então, nós já conhecíamos o meu pai também é paciente do Dr. Anderson, e ele também indicou lá, né, não sei se eu posso falar aqui, a Pilvitar. Então, ele passa, acho que são 4 vezes na semana, à tarde, 1h30 a gente leva, no finalzinho da tarde, 6 horas a gente busca. E assim, eu vejo a alegria que ele vai, a forma como ele convive, modifica, aquilo lá para ele faz um bem enorme, né? E eu vejo a paciência, porque ele conta as mesmas histórias sempre a mesma história, e a paciência que as pessoas têm de ouvir. E seu João, o ouvir, gente, eu acho isso tão bonito, entendeu? Você vê a experiência que você tem com uma ILPC, uma instituição de longa permanência para idosos, você vê com bons olhos, porque descansa um pouco a sua mãe, que a sua mãe pode fazer as coisas dela, que ela quem cuida dele, você também cuida, né? Mas ela quem mais né? Principal, é a principal. Então, né? assim você vê. Então, esse preconceito ele precisa ser quebrado, porque geralmente só fica pesado, desculpa, eu retiro essa palavra, fica a pessoa adoece, porque só ela fica ali, né? E tem outras pessoas que podem fazer a felicidade, o ouvir, o conviver. Né? O conviver. Né? Então, assim, isso é muito legal. Também passei por essa experiência na época do meu pai. A geriatra que cuidava do meu pai, que na época ela era dona de uma ILPI. E aí ela indicou, porque ela via o sofrimento da minha mãe, porque ela era a cuidadora principal, familiar principal.
e minha mãe precisava de um tempo para ela também, né? E é exatamente o que você falou, cuidar de quem cuida. E lá eu vi, assim, a princípio, muitas pessoas criticaram a gente. Fala assim, mas você, só quem passa, só quem está vivenciando ali, sabe todo o sofrimento que ela passava ali de ver o marido dela. E era fantástico o lugar, né? O cuidado que eles tinham, terapeuta ocupacional que tinha lá, que fazia o trabalho, os outros idosos que estavam lá. Até eu mostrei, né, tem uma foto aqui, ele fazia aula de coral lá, né, então desenvolvia essa parte da sociabilidade, né, então é muito interessante esse tipo de instituição. Como a gente falou Muito. Ali nos Sim. bastidores, ali no making off, né, que eles voltam a ser crianças, né, assim, trocando, assim, no português mais simplificado, né? Não nada científico, mas assim, você tinha falado assim, ao invés de você falar, o senhor não aceita almoçar, se o almoço está posto, né? É a forma de você falar, menos impositiva, né? Você não dá alternativa, você já fala assim, está posto o almoço, aí ele vai lá e senta e come, né? Isso, Então, assim, eu vejo que com muito bons olhos, né? Me conta mais do Recanto Feliz, Patrícia. Então, quando eu cheguei, diárias, eu cheguei em Cuiabá, não existia nenhuma casa de repouso. Existia o Asilo Bom Jesus. Já tinha tido uma história de alguém de São Paulo que tentou montar, mas não deu certo. Então, eu cheguei aqui há 19 anos atrás, 20 anos atrás, e falei para o meu marido, eu quero montar uma casa de repouso. Aí meu marido falou assim, nossa, por que tu vai arranjar com a tua cabeça? Né? Pensa bem, você nunca mais vai ter noites tranquilas, realmente. Você dorme com o celular ali do lado, porque eu estou ligada quase que 24 horas, minhas preocupação, não, são 30 pessoas ali, né, que qualquer coisa elas têm que direcionar tudo a mim. E aí eu aluguei uma casa no Verdão, no início, né, a Chácara do Vuolo, ali no Verdão, hoje é um prédio da São Benedito, e montei um recanto. Foi bem difícil no princípio, muitas pessoas iam lá somente para criticar, para olhar, para ver quem que é o cuiabano famoso que ia morar ali, que o filho ia abandonar. Então houve muito isso. Foi difícil até para mim conseguir alvará da vigilância sanitária, porque eles achavam aquilo meio estranho, né, porque não tinha nenhuma casa particular. E aí eu fui para São Paulo, me especializei, me enfiei dentro de vários tipos de casa, porque tem casa desde classe média alta até outras mais... E aí modestas, né? Construí o recanto, o recanto é muito bonito, tem bastante espaço verde, e lá hoje eu tenho uma equipe de 26 funcionários. Pode fazer visita, Patrícia? Pode sim. Precisa agendar alguma coisa assim? Não, pode ir, pode ficar à vontade. Tem nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudióloga. Então, hoje tem idosos que moram lá 16, 17, 18 anos. Tem também pessoas com Alzheimer há 14 anos, uma situação mais finalzinho de vida, mas são cuidados com muita dignidade. Ontem mesmo eu estava lendo sobre você conversar com eles, né? Tipo assim, conversar com quem não fala mais. E aí uma médica, ela trabalha com cuidados paliativos, e aí nisso ela conversando com uma pessoa, aquela pessoa não falava mais e a pessoa respondeu no final de vida, o que ela gostaria. E aí ela chegou no quarto, falou para o paciente, o que você gostaria para estar comemorando hoje, é seu aniversário? Aí ele falou, champanhe. Né? E ele não falava mais. E nós lá falamos com todos eles, dá bom dia, vou trocar sua fralda, vamos tomar banho? E eles não falam mais. Né? Mas eu acredito que no fundo eles entendem tudo que a gente fala, né? Partindo da premissa que quando a pessoa está na UTI, ela está, como fala, gente? Sedada? Quando está entubada. Em coma. Ela consegue ouvir, quando ela volta, ela fala que ela ouviu. Imagina que, né? Ouviu, sentiu frio, sim, coloca meia, vamos pôr meia. Então a gente fica a caça de meias lá. Vamos pôr meia no pezinho deles, porque ele tá com o pezinho gelado. Ele não tá falando, mas a gente tem que ter essa sensibilidade.
né? É igual a gente fazer com um bebezinho seu, né? Você não vai pegando e não vai falando nada. O bebê não fala nada, mas você também tem todo o cuidado de você estar ali um pouco. São detalhes. São detalhes. Gente, É o amor. É o ciclo da vida. É. O ciclo da vida. Então volta mesmo, veja. Você, fala assim, você que pegar um muitas bebê vezes- nunca mais e nenhuma, não tem. É você comunicando ali. É a mesma coisa a pessoa com Alzheimer, com uma demência, né? É. E você não vai pegar, ele não é um objeto. Que você simplesmente, o copo, não precisa falar com o copo, vou colocar água, tal, e não sei o quê. Né? Eu falo assim que às vezes a gente não está preparado para ter um pai com demência, porque é o ciclo, mas a gente não entende também, na verdade, que a gente vira o pai dos nossos pais. Isso é dolorido. É dolorido a gente ver isso, porque é muito natural. O pai cuidou de um filho, ótimo. Agora, você virar o pai, a mãe do seu pai, é muito difícil. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele prepara a gente. Né? Aos poucos Ele a gente prepara, vai. Ele prepara dia a dia, ele vai te fortalecendo e te preparando e se aproximando pessoas para te ajudar. Verdade. Isso é muito bom. O que você tem mais para contar para a gente lá do Recanto, Então, Paty, eu assim? falo que é uma extensão do lar, que a família é presente o tempo todo, que em 20 anos eu nunca teve nenhum caso de abandono ou de famílias que não vão, não, pelo contrário, as famílias são bem queridas. Os idosos, às vezes, quando finalizou o tempinho deles aqui, eles falecem, as famílias continuam nos visitando, esse laço, né, não consegue se perder, porque sem querer a gente acaba fazendo parte da família, né? Então é como se fosse assim, que a minha mãe tem 88 anos, né? O meu irmão mais velho, o Júlio, mora na casa dela e nós somos 6, né? Sim. Então o Júlio mora lá. Aí a gente, cada dia que é o plantão de um, eu, por exemplo, eu prefiro levar ela para minha casa. Sim. Né? O Luiz cuida lá, já se dividem, uma escala, né? Eu levo para minha casa, mas então é como se fosse assim, a casa da mamãe. Isso, a casa do idoso, a casa podem ficar à vontade. E a gente vai lá visitar e tal. Exatamente. Entendi. Eles podem sair, lá eles têm missa, tem grupo de orações, tem terapia, tem atividades. Eu tenho um idoso lá, que é o que você conhece, inclusive, ele vai todos os domingos almoçar com a mãe dele. Olha. Então, o pai da Natália. Então, ele vai todos os domingos almoçar com a mãe. E eu falei, e aí, como é que foi hoje? Lá a comida foi gostosa? Foi, mas eles falam muito alto. Eu falei assim, nossa, tá falando, que isso, né? Então, assim, você vê E olha que ele era bagunceiro, tá, gente? Ele foi muito bagunceiro, assim. Ele adora jovem. silêncio hoje em dia. Olha aí. As pessoas mudam, né? Mas ele é lúcido, na verdade é questão mesmo que ele está com uma instabilidade para caminhar, então ele tem riscos de queda. Então a filha, muito preocupada, achou melhor ele ficar dentro de um local para ser cuidado 24 horas. Ele é extremamente querido, educado, então as meninas acompanham no banho, vêm almoçar, entendeu? E ele sai. Hoje mesmo ele foi almoçar com a Natália. Então eles podem ter uma vida normal. É o lar deles. Exatamente, sabe, a casa deles, só que com profissionais. Aqui vai limpar, aqui vai cozinhar, aqui vai lavar roupa, os cuidadores, alguém que administra. Não adianta você jogar tudo isso numa casa e não ter uma pessoa que vai administrar. Tem que alguém parar a vida para administrar. Né? Então lá a gente tem a gerente, tem eu, tem uma que olha a outra, que dá dicas, não faz assim que ele vai gostar desse jeito. Né? Então tem tudo isso. É muito, eu gosto, eu vivo aquilo todo dia. Humanizado, né? Exatamente. Humanizado. Tem os bichinhos, né? Às vezes alguém chega lá e fala assim, nossa, tem galinha? Eu falei, tem. Eu sei até quantas galinhas que tem. Tem tartaruga, tem aquário de peixe, tem 2 gatinhos. Então tem tudo como se fosse uma casa mesmo. Você vê, tem todo esse diferencial, né? E você, Tati? Conta um pouquinho do seu pai, da sua mãe. Então, igual eu estava ouvindo falar, Dani, eu falei para você, né? Você diagnosticar alguém com uma demência, ou chegar a dizer que é o Alzheimer ou outro tipo de demência. Meu pai, inicialmente, né, e a gente descobriu que ele tinha algo, ele, com 79 anos, ele descobriu que ele tinha câncer de próstata, já em metástase nos ossos, né? E aí ele Mas começou... ele não tinha sintoma nenhum. Não, antes. ele até tinha, mas meu pai era aquela pessoa português. Foi um português, tinha uns 15 anos, quase que não ia no médico.
E a gente ficava assim, pai, tem que ir no médico. Eu não sinto nada, tenho nada. Ele arrastava a perna um pouco, mas ele falava que era o nervo ciático. E é uma pessoa muito ativa, porque meu pai, inteligentíssima, né? Professor, além de ser professor, ó, eu falo assim, gente, eu encho a boca de orgulho de falar do meu pai, porque meu pai ele é engenheiro civil, engenheiro mecânico, ele fez licenciatura plena, ele é técnico em contabilidade, foi professor mais de 40 anos no IF, então, assim, uma pessoa realmente inteligentíssima. Ele era engenheiro rodoviário, então, assim, muitas estradas aqui desse interior nosso, projeto dele, que ele trabalhou no DVOP, que depois era Dermate, virou DVOP, hoje é a Sinfra, né? E professor, né? Muitos conhecem, era chamado de professor farto. Então, 79 anos, ele ainda muito ativo na escola técnica, numa viagem para Curitiba, porque ele é paranaense. Minha prima conseguiu arrastar ele para ir para o médico, e aí lá, todo mundo levou um susto, você imagina em viagem, né? Vem lá câncer, metástase. Então, assim, foi um choque muito grande para nós, né? Eu acho que, salvo engano, foi começo de 2019. Aí ele veio para Cuiabá, nós começamos o tratamento, quimioterapia e tudo mais. E aí, logo que acabou o processo, né, de tratamento da quimioterapia, a gente começou a reparar em lapsos de memória. E aí eu fui procurar o médico dele, né? Ele faz tratamento na Oncomed, doutor Eduardo. Falei, doutor Eduardo, eu gostaria de saber se tem alguma coisa, porque eu já sabia que algumas pessoas, que quando você tem também uma pessoa que tem câncer, você convive e acaba conhecendo história de outras pessoas que também estão passando por esse processo, né? Tanto o doente como o familiar do doente, né? E a gente sempre ouvia falar que eu também tive lapsos de memória, mas depois volta. Então, no começo, a gente achou que era isso. E ele falou, olha, ou você faz o tratamento da quimio, ela também mata células boas, né? Em alguns neurônios. Mas se em 6 meses, por aí não voltar, aí a gente pode pensar em alguma outra coisa aí que está escondida e está aflorando. Tá bom. Então, passou mais um tempo. Aí veio começo de janeiro de 2020, eles viajaram de novo, né, que aquele, Covid, não começa a Covid, e minha mãe começou a perceber mais forte lá. Ela falou assim, não, João Manuel não está bem, seu pai não está bem, seu pai não está bem, e levou no médico lá. Minha prima falou assim, eu vou levar no neuro aqui, que é da minha mãe, que a irmã dele também teve demência, que era mais velha que ele. E aí lá, só que foi um diagnóstico muito rápido. Aí o médico falou assim, olha, tudo indica que seja Alzheimer. Então minha mãe voltou, seu pai tem Alzheimer. Uma viagem que foi várias descobertas. E aí a gente, não, mas não é possível. A gente ainda estava aquela coisa muito assim de relances, né? De coisas assim. Caindo a ficha, né? Caindo a ficha. Aí eu já sabia, conversava muito com a Dani, né? E assim, nós somos amigas de infância. Então, assim, ela mesma falava assim, Tati, mas muito rápido, né? E eu falava assim, eu também acho, né? Porque você começa a ler. Fechar o diagnóstico, foi muito rápido. E tem alguém, você começa também a ler a respeito. Aí eu falava, mãe, eu acho que não é, não sei o quê. Só que aí o que acontece? A gente veio num processo de pandemia, fecha tudo em março, né? Aquela coisa, tudo muito. E aí eu falava assim, aí eu tinha conseguido levar ele num médico aqui, um pouquinho antes, ele mesmo falou assim, olha, para mim seu pai não é Alzheimer, seu pai tem uma demência, né? Eu levei uns exames que ele tinha feito, uma tomografia, falei que meu pai além de tudo, meu pai é diabético, inclusive a demência dele é da diabetes, é demência vascular que a gente fala. Eu estava tentando lembrar esse nome. Isso, demência vascular. Eu também nunca soube que a diabetes causava a demência, né? E aí são inflamações no cérebro, né? E aí ele falou, olha, tudo indica que seja isso. Demência vascular, tal, diabetes. Eu já gritei pro Daniel, pro Guilherme, vocês estão vendo aí o que o açúcar faz? Aí os dois, mesmo. Credo,
mamãe. Mas é, Se eu verdade. pudesse, Aham. eu já apavoro lá em casa, porque eles são muito, muito, Vocês. muito formiguinha. Então, assim, e é incrível que meu pai ainda estava pré-diabético, né? Então, não estava ainda numa fase bem forte. Só que aí, o que aconteceu? Em julho, ele acabou pegando a Covid, e aí ele teve... Meu E Deus. engraçado que foi muito assim, logo que ele foi começar, como meu pai ficou muitos anos sem ir no médico, então quando foi para começar o tratamento da quimioterapia, o médico falou assim, olha, o senhor há muitos anos não vai no médico, eu vou pedir o exame de um cardiologista para ver se está tudo bem. Na hora que foi fazer, ele teve que colocar 7 stents no coração. Várias descobertas. Só não colocou o 8º porque não passava, foi o Dr. Nasser, na época tudo, e aí ele falou assim, olha, não vai, pode ser, ele ainda falou, olha, pode ser que daqui a um tempo o senhor tenha um mini infartezinho, mas o senhor nem vai sentir, porque é na pontinha lá do coração, vai sentir alguma coisa. E aí acabou que aconteceu, ele sentiu uma angina, foi uma dor no peito muito forte, e a gente não sabia o que a gente fazia, porque, olha, como que vai? Vai pegar Covid, né? Tá tudo cheio. Mas aí tivemos que interná-lo, ele foi para UTI. Engraçado que ele lembra dessa internação da UTI, lá no Hospital Santa Rosa, e lá, logo que ele saiu da UTI, ficou uma semana, ele começou assim, ter febre, foi para casa, eu falava assim, gente, não tá legal, não tá certo, e liga para médico e vai, aí começaram a falar que era alguma outra coisa, enfim. Ele pegou o Covid, na Covid ele não consegue lembrar absolutamente nada. Ele lembrar de tanta gente falar que ele teve Covid, ele voltou para casa, então assim, esse foi um gatilho maior, porque ele tinha alguns esquecimentos, a Covid, a glicemia dele ficou fora do controle, ou seja, inflamou muito o cérebro dele, então veio muito forte o esquecimento, ele não sabia onde ficava o banheiro lá em casa. Então aí a gente começou a ficar muito preocupado, perdido, totalmente perdido, aí até que foi estabilizando a glicemia dele, que demoramos para estabilizar e tudo mais. E aí vamos procurar, então, realmente, aí a indicação, procuramos o doutor, aí começamos a entender o que é a demência, e explicar, porque todo mundo também, às vezes, associava assim, nossa, tem Alzheimer. Eu falava, gente, não é Alzheimer, é uma demência. O Alzheimer é uma demência? Dele também é uma demência vascular. E aí você começar a lidar com todo esse processo, a minha mãe entender, e você entender que a pessoa realmente está esquecida. E é engraçado que às vezes fala assim, mas ele não lembra de nada. E às vezes eu brinco assim, ele não lembra. Não é porque ele não quer, não lembra. É. E aí eu falo assim, você estar do lado da pessoa, escutar, ter a paciência de escutar as histórias várias vezes, a mesma história. Eu brinco que eu já sei, e eles voltam muito ao passado, né? Então, meu pai, ele, tudo dele, eu já sei a história dele de cabo a rabo, de como ele conheceu minha mãe, a roupa que ela tava, o que quis, coisas assim que eu jamais podia imaginar que ele fez na adolescência dele e tudo mais. Ele conta para todo mundo. Mas você sabe que o autista Asperger também tem essa memória de lembrar e ficar... Sim, e ele vai contando e do nada, aí a gente vai indo. Isso. E ele aceitar. No começo ele também não aceitava. Então, quando a gente falava assim, por que vocês têm que ir junto? Eu dou conta de ir. Um homem que foi independente a vida inteira. A vida inteira. Então a gente falava assim, não, pai, você acha que eu vou me perder? Não vou me perder. Então, é difícil você aceitar e quem está passando, o doente, aceitar também. Se ele tem a consciência, né? Ter consciência. Hoje a gente brinca assim, quando eu vou para não... Às vezes assim, eu falo assim, não vou constrangê-lo, né? Que ele vai conversar. Eu falo assim, eu só mostro assim, tá mais fraco. Sim. Um gesto, né? Aí a pessoa consegue entender, para ter, às vezes, a paciência de ele falar e depois vir, porque é complicado, né? E aí nós estamos
vivendo. E por ele ser inteligente, ele deve ser muito convincente, né? E convence muito dos assuntos dele, né? Recalculando a rota Recalculando a para rota. deixar ele mais à vontade. Mais à vontade. No mais começo, leve, e ele, né? ele ir deixando. No começo, assim, ele permitir, só falava né? assim, ele só falava assim, vocês têm que ir aprendendo, mas a gente via que ele tinha a dificuldade, você entendeu? De só falar assim, não, eu esqueci, eu não vou. Né? Porque a gente é ser humano, é difícil pra gente reconhecer que a gente tá errado. Né? Sim. Ele fala assim, De você reconhecer que a acha gente que tá eu tô doente, bobo? né? Eu consigo ir Eu lá. esqueci. É isso mesmo, eles usam Eu verdade. Você acha que eu sou bobo? Eu consigo ir lá. Eu dou conta. Se eu quiser, eu saio andando e vou em qualquer lugar. Eu falei, aí eu fico assim, mas por que o senhor não vai? Porque eu não quero. Meninas, ai, tá acabando, tá tão gostoso, só que o tempo voa quando o assunto é assim, né? Assim, eu quero, assim, falar para vocês que eu tô imensamente agradecida. Meu coração, assim, acho que tá enorme, sabe? Assim, tá muito grande, tá agradecido de verdade, assim. Sou grata pela presença de vocês aqui, pelo tempo, pela disponibilidade de tempo de vocês, né? De ter deixado a casa, o trabalho, as atribuições que cada uma tem, né? Para fazer, para estar aqui contribuindo com vocês, né? Seguidores, para trazer conhecimento, porque o mundo está cheio de informações, mas conhecimentos com um livro importantíssimo desse, do Alzheimer, da Dani e Egros. Essas informações trazidas da Tati sobre demência, da Tati Fava, e da casa, da ILPI, né? A Casa do Idoso, da Patrícia Panão, gente, são importantíssimas. A conscientização sobre o fevereiro roxo, sobre o Alzheimer e outras doenças, mas hoje especificamente estamos aqui para falar do Alzheimer. Viemos aqui, né? Pegamos um pedaço do nosso tempo, cada uma sabe do que estava fazendo hoje, nós ali dentro, ali no bastidores, ali a gente estava comentando, uma maquiando, eu vim arrumar o cabelo, assim, nós sabemos o que nos trouxe aqui. Nós não viemos aqui, como disse Diela, né? Nós não viemos esse mundo a passeio. Nós temos um propósito. E o nosso propósito, hoje, aqui, como o filho da Patrícia falou, nós somos garçons. Somos os mordomos de Deus. Somos os mordomos de Deus, né? Então, estamos aqui hoje como mordomos de Deus para trazer esse conhecimento a vocês, precisando de um apoio, de um day use, num lar, né, numa casa, numa instituição de lar para idosos, liga para a Patrícia, procure nas redes sociais o Recanto Feliz. Lembra daquela música do... Recanto Feliz. Tem mesmo a música Eu nasci num Recanto Feliz, né? Vamos lá, gente, adquirir o livro da Daniela Egros. Vamos, gente, pelo amor de Deus, isso é conhecimento. Conhecimento é libertador. Isso ninguém tira de você. Vamos procurar as meninas nas redes sociais, vamos curtir, vamos seguir as redes sociais de cada uma, né? Vamos dar os likes, né? Meus filhos falam, fala mamãe, fala like, não fala curte. Vamos seguir, vamos engajar, fazer esse engajamento. Vamos fazer que esse telefone sem fio do bem, ele aumente e cada vez mais atinja um número maior de pessoas, porque o mundo continua sendo o mundo desde que sempre foi, mas para que esse esfriamento dos corações das pessoas, que está escrito na Bíblia, aconteça cada vez mais tarde ou que não venha. Se depender de cada um de nós, vamos acender o fogo, uma centelha no coração de cada uma das pessoas, um segurando na mão da outra. Quem sabe a gente não consegue fazer uma diferença. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. Obrigada, menina. Obrigada, Tati. Obrigada, Dani. Prazer. Obrigada, Supa. Obrigada, Jean. Obrigada a todo mundo. Até a próxima.